Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Muito bom esse tempo que o nosso Pai tem nos proporcionado nesses dias. Estamos sendo encorajados. E esse ano tem sido um ano de encorajamento. Ainda que o ambiente que nós estamos inseridos é totalmente desfavorável. Vivemos em dias de desconforto, de instabilidade, de insegurança. O ambiente não é favorável, mas o dia é propício para entrarmos naquilo que o nosso Pai está fazendo. Por isso são dias de encorajamento, porque estamos em meio a dias de cumprimento. Esse é um tempo de fazermos uma revisão de tudo que nós já ouvimos a respeito dos próximos anos que estão diante de nós, para ver se a forma que nós estamos vivendo está de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. O nosso encorajamento é fruto dos irmãos que nós estamos encontrando pelo caminho. Porque aprendemos nesse tempo que quem está indo para o mesmo lugar se encontra pelo caminho. E estamos sendo fortalecidos uns aos outros, nos fortalecendo uns aos outros, porque no caminho estamos encontrando muitos irmãos que dentro daquilo que receberam do Senhor, a sua medida, eles têm cooperado, contribuído para o nosso desenvolvimento. E eu louvo a Deus, porque eu tenho encontrado nesse tempo amigos, como Yeshua tinha em Betânia, o lugar onde ele passou os seus últimos dias de vida, antes de ser crucificado. Ele passava o dia em Jerusalém, mas à noite ele caminhava 3 quilômetros para dormir num lugar, numa aldeia chamada Betânia, porque Betânia era o lugar dos seus amigos. Em Betânia ele tinha uma cama para dormir, um lugar à mesa para comer. Ele não fazia nada de extraordinário, porque ele não era medido por aquilo que ele fazia, mas é por aquilo que ele era. E eu louvo a Deus porque nesse último ano, ou de pouco mais de um ano para cá, irmãos têm se aproximado da nossa vida para nos encorajar. Há pouco foi falado aqui sobre missões, e Gessé, Jéssica, são como filhos, que, como brincava pastor Alexandre, não tem a cara de nordestino, mas tem o coração de sertanejo, porque abraçou algo que Deus está fazendo nesses dias, e isso nos encoraja. Quando alguém deixa o que fazia para entrar naquilo que Deus está fazendo. Fazem 4 anos que eu conheço o Fábio, e aproximadamente 1 ano e alguns meses, Fábio tem vindo a Itajaí. E Fábio é um tipo de amigo que tem ajudado no nosso desenvolvimento. E eu quero te honrar, amigo, publicamente, porque você não nos mediu por o que nós sabemos, mas por aquilo que nós somos. E pela aproximação, você nos ajuda com palavras, por parábolas às vezes, como a gente fala à mesa. Você não profetiza para a gente, faz isso, faz aquilo, deixam de fazer isso, deixam de fazer aquilo. Você fala por parábolas, instigando a gente a se desenvolver naquilo que fomos chamados. E eu quero te honrar publicamente, porque muitos anos atrás, os profetas, eles foram meio que excluídos, expurgados do ambiente chamado vida da igreja.
Mas esses são dias que eles estão sendo reposicionados, porque a igreja precisa do que eles veem e do que eles ouvem. E é bom ter você sentado à mesa, se tornando um naquilo que estamos construindo. Obrigado pela sua disposição, pelo seu coração, por nos ajudar a ver coisas que às vezes são difíceis demais para nós. Te amo. Eu não bajulo ninguém, mas eu estou falando de Fábio porque Fábio ofende a mente quando fala. E por ofender a mente, muitas vezes o nosso preconceito expurga do meio da congregação coisas que poderiam trazer edificação para todos nós. Então, às vezes nós não entendemos a função de determinados profetas. Ele diz que eu sou profeta, e já que o profeta diz, eu acredito. Mas nós falamos ao coração, temos uma linguagem, e ele tem um encargo nesses dias de falar à mente, de ofender a mente. E por causa disso, sofre preconceito. E por isso eu estou falando publicamente, Fábio, como tem tantos outros no Brasil que foram excluídos, porque falaram coisas que eram verdades, e a gente acreditava no que eles falavam, mas para assumir o que eles estavam dizendo ia custar muito, e por isso é mais fácil deixá-los de fora. E assim todos aqueles que nesses dias se levantam para falar de coisas que nos confrontam, nós acreditamos no que eles falam, mas preferimos deixá-los de fora. Usamos as suas frases, usamos os seus jargões, as suas palavras de ensino, mas eles dizem, mas não dá, né? É muito duro para a gente. Porque o que os profetas falam, eles falam de dias de cumprimento, e em dias de cumprimento vai exigir de nós um posicionamento correto. E nesse tempo nós temos uma necessidade de termos um posicionamento correto. Nós estamos reunidos aqui desde quarta-feira. E a primeira sessão, a primeira palavra, Luiz falou sobre uma convocação a dias de oração. Luiz trouxe um entendimento sobre a necessidade de, nesses dias, nós orarmos por aquilo que faz sentido. E oração é você deixar de se envolver com o que interessa para você e você se comprometer com aquilo que interessa para Ele. Isso é oração. Então, se estamos sendo chamados à oração, nós precisamos deixar de nos envolver com o que é interessante para nós e nos comprometer com aquilo que interessa a Ele. Jackson, ontem pela manhã, ele falou a respeito de um propósito que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E dentro do que ele falou sobre um propósito, ele fez uma denúncia a respeito do que estamos fazendo e como estamos vivendo. E dentro dessa denúncia, ele trouxe uma instrução para como nós necessitamos nos portar diante desse ambiente. E depois ele trouxe um tempo organizado para que a gente possa estar adequado a tudo que o nosso Pai vai fazer. Juscelio, pela noite, falou do falso homem que nós pensamos que é verdadeiro, que habita dentro de nós. E como que alguém tira uma maquiagem, foi isso que ele fez, tirou uma maquiagem nossa, para que a gente começasse a olhar para o falso homem que achamos que é verdadeiro e habita dentro de nós. Nessa manhã, Dr. Aldrin falou a respeito de um exército que precisa estar saudável para suportar os próximos anos.
o que ele deixou de recado é: não adianta ser disponível à obra de Deus, se você for disponível, mas a sua estrutura não tem a disposição necessária para atuar nesse lugar, você vai ficar pelo caminho. Pastor Alexandre falou a respeito da obra do ministério. E uma das coisas que ele falou, que para mim pontuou, o que ele talvez queria comunicar, é a respeito dos filhos de propósito desses dias vão ser gerados pelos pais de abstinência. Filhos de propósito vão ser gerados nessa geração pelos pais de abstinência, que vão preparar um lugar para que eles se movimentem. Porque nós estamos nos dias que a nossa expectativa está sobre o derramar do Espírito. Os dias de Joel, como nos dias de Joel. E nos dias de Joel, os nossos filhos e as nossas filhas vão profetizar. Mas para eles profetizarem, nós precisamos trabalhar para criar um lugar seguro. Porque chega de pais que quando seus filhos falem, eles rechaçam o que os filhos dizem. Eu tenho um filho de 5 anos que alguns dias atrás profetizou por 30 minutos. Porque ele tem segurança no lugar que ele vive. Não porque somos bons, porque tem sido o desafio da nossa vida, criar um lugar para que os nossos filhos se desenvolvam, não no que eu quero, mas no que o pai disse que eles se tornariam. E nessa noite, eu quero contribuir com a medida que o Senhor me proporcionou. Eu sou um homem repetitivo. Porque a minha vida, ano após ano, eu vivo fazendo revisão sobre as coisas que eu já ouvi, sobre como eu estou vivendo, para ver se o que eu estou vivendo está adequado ao que eu ouvi. Fábio falava ontem sobre o calendário de Deus, e nós estamos no mês de Elu, um mês de preparação. Por quê? Porque estamos nos próximos dias, do próximo pôr do sol, do dia 20 para o dia 21, é Tishrei, Yom Teruah. Fecha-se o ciclo e abre-se um novo dia. E Elu é dias de preparação. Por quê? Porque em Tishrei tem Yom Kippur, no 10º dia de Yom Teruah, um dia de julgamento. E o judeu, estudioso da lei do Senhor, aquilo que chamamos de Pentateuco, a Torá, ele fecha o ciclo da leitura da Torá agora, nos próximos Shabat, ou no sábado. Ele lê aquilo que se chama Parashá, a porção semanal. E em Elu, a porção que está se lendo, porque são dias de preparação, é Deuteronômio ou Devarim, palavras. E o livro de Devarim, de Deuteronômio, é um livro de revisão. Então se fecha o ciclo de um tempo, lendo-se Devarim, revendo o que foi dito. Entendendo que o Senhor deu a sua lei ao seu povo. E nos 4 primeiros livros da Torá, ele determinou toda a movimentação e o funcionamento do seu povo. Mas nos dias que antecederam a morte de Moisés, 5 semanas, segundo a tradição judaica, antes dele subir no Monte Nebo, no Monte de Abarim, de frente para Jericó, e lá morrer, segundo a ordem dada por Deus, ele faz o quê? Palavras. Devarim, Deuteronômio. Ele escreve mais um livro. Para que mais um livro? Porque esse livro, ele vai rever tudo o que foi dito. E por que era necessário rever o que foi dito? Porque agora eles estão diante de Canaã, o lugar onde eles vão herdar por herança, o lugar da sua posse.
E para eles herdar aquele lugar, eles tinham que estar adequado ao que foi dito. Porque senão, em vez de bênçãos, eles teriam maldições sobre as suas vidas. Entende o que eu estou falando? Então nós estamos diante de quê? Dias de revisão. Porque a voz que ouvimos nesses dias é: entra e toma posse da terra. Porém, a igreja que vai tomar posse da terra é uma igreja que se relaciona com as Escrituras. Porém, a forma que nós nos relacionarmos com as Escrituras vai determinar o tipo de igreja que nós vamos ser nos próximos anos. Nós fizemos uma separação entre a igreja dos homens e a igreja do Messias, entendendo que a igreja do Messias é uma só, a igreja é uma, mas os homens também construíram coisas paralelas que não nasceu no Messias, nasceu na sua vaidade, nos seus interesses, na sua vontade. E o que determina o que é dos homens e o que pertence ao Messias é a forma que nós nos relacionamos com a palavra. Porque as duas formas, elas utilizam as Escrituras como base da sua fé e como base do seu funcionamento. Mas a maneira como se relaciona com a Escritura determina o que é dos homens e o que é do Messias. Como assim? O que é dos homens pega as Escrituras e adequa as Escrituras à sua vida. Ele pega as Escrituras e adequa as Escrituras à sua vaidade, ao seu interesse pessoal, à sua vontade própria. Qual é a diferença para a igreja do Cristo? É que a igreja do Cristo pega a sua vida e adequa a ela as Escrituras. A base de fé, a base de movimentação é a mesma, mas a forma que se relaciona com as Escrituras determina o que um é e o que o outro é. Por isso, nós precisamos esses dias dos apóstolos e dos profetas que vão trazer clareza sobre os fundamentos que a igreja precisa desenvolver nos próximos anos. Porque ela precisa estar adequada a sua vida às Escrituras. Por conta disso, estamos fazendo o quê? Lendo, revendo, revisando. Porque estamos diante da terra que ele disse: entra e toma posse dela. O ambiente não é favorável, mas o tempo é propício. Diferente de como saímos do Egito. Saímos fugindo de um lugar, sendo perseguidos pelo inimigo. Agora estamos diante do ambiente onde vamos herdar. E o nosso inimigo não está mais atrás nos perseguindo, está diante de nós nos resistindo. Entende? Por isso, Filipe, eu acho que utiliza essa frase, ele diz: não posso usar arma velha para guerra nova. Porque do Egito até aqui, nós fomos perseguidos. Mas daqui para frente é um lugar de conquista. Entra e toma posse. E só tem uma forma de tomar posse: legislando segundo as leis dessa palavra. Não tem outra maneira. Por isso, Devarim, vamos rever o que a palavra exige. Entende? Dias de cumprimento. Quando saímos do Egito, pegamos nossas bagagens e fugíamos de casa. Agora não dá para entrar em Canaã de qualquer jeito.
Canaã simboliza o lugar que Deus disse que o seu reino seria pleno para sempre. E a nossa expectativa é sobre aquilo que está por vir, onde o seu reino, quando ele voltar e Yeshua voltar, vai ser estabelecido para sempre. Então nós vamos com ele nos desenvolver, cooperando, governando, trabalhando. Dias de cumprimento, dias de revisão. Saímos do Egito fugindo, mas agora para aquilo que está diante de nós, não dá para ser de qualquer jeito. Por isso que teve todo um planejamento de trabalho. Deus manda Josué consagrar o seu povo, e organizadamente, acampado as tribos, como mandava as escrituras, eles estavam posicionados para marchar para aquilo que era deles por herança. O que eu aprendo não é do nosso jeito, não é como a gente pensou que seria. Agora, se nós queremos entrar no que Ele vai fazer, nós precisamos nos comprometer com o que Ele faz. Isto é oração. Eu quero nessa noite cooperar, chamando o Brasil ao arrependimento. Porque isso tem a ver em nos preparar, nos consagrando. Por que não dá mais para ser de qualquer jeito? Porque agora, como os hebreus fugiram do Egito, não era uma nação uniforme. Eles tinham um líder somente que trazia uma palavra de libertação. Mas agora, para herdar a terra, eles tinham, depois de 40 anos, uma lei escrita, um sacerdócio estabelecido, um tabernáculo construído. E isso demanda organização. Por isso que em dias de cumprimento vai exigir de nós um posicionamento correto. Brasil deu de inventar revelação quando Deus não falou nada. Brasil deu de inventar visões quando são frutos de vaidades humanas. Se somos a igreja dele, vamos adequar a nossa vida ao que ele diz. Por isso, durante muitos anos, os profetas nos assustavam. Porém, entendemos também que os profetas desses dias, eles estão mais maduros. Porque à medida que foi se aproximando o dia de cumprimento, a visão foi ficando mais clara. Dias de nos consagrar em arrependimento. E o que eu quero propor nessa noite, as regiões do Brasil estão representadas aqui: norte, centro-oeste, sudeste, sul, nordeste. A partir do que já ouvimos, vamos ser verdadeiros. O nosso Pai está edificando a sua casa. Não pense que eu estou aqui irado. É a minha forma de expressar o que eu sinto. Porque nesses dias eu estou com esperança. Porém, eu sei que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. O que isso implica? Como nos dias de Daniel. Daniel 9 diz que no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, eu, Daniel, estava
revisando as Escrituras e contando os dias, e percebi que o cumprimento da palavra profética do profeta Jeremias estavam para se cumprir. Os anos do cumprimento do que Jeremias falou chegaram. Então Daniel, o que ele faz? A Escritura no versículo 3 diz: então, quando revisava as Escrituras e percebi que os dias de se cumprir a palavra de Jeremias chegaram, me voltei para o Senhor, com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Na tradução da Bíblia judaica vai dizer: e Daniel se voltou para o Senhor buscando resposta. E eu me voltei. Sabe o que chama atenção? É que no capítulo 6, quando havia um decreto para a destruição dos hebreus, a Escritura diz que Daniel foi orar no seu quarto, que tinha janelas abertas para Jerusalém, como ele fazia constantemente 3 vezes ao dia. O que isso quer dizer? Ele orava 3 vezes ao dia, com uma janela aberta para Jerusalém, mas já não era mais suficiente, porque aqueles dias exigiam dele um posicionamento diferenciado. Por isso que o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente. Ele fazia 3 vezes ao dia. Ele cumpria a sua função, virado, voltado a Jerusalém. Mas quando ele percebeu essa oração, esse estilo, essa forma de atuar, foi até aqui. Agora eu me voltei. Ele já não estava voltado. Ele já não estava orando. Entende? O que eu quero dizer, Brasil, desarma. Ou você desarma para se voltar para um novo dia, dentro de uma nova configuração sobre aquilo que o Pai vai fazer. Ou nós vamos continuar com uma falsa liberdade chamada Babilônia. Entende isso? Dias de cumprimento promove o quê? Exige o quê? Posicionamento correto. E posicionamento correto vai provocar desenvolvimento, e desenvolvimento promove exigências. Nós vamos ser exigidos. Eu estou falando aqui o que eu venho falando nos últimos meses, porque eu sou repetitivo, eu estou fazendo uma revisão. Então nós estamos trabalhando para nos posicionar corretamente. O posicionamento correto de Daniel provoca o capítulo 1 do livro de Esdras. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o coração de Ciro, o Senhor. Brasil, se nós tivermos uma posição correta agora, o Senhor vai despertar e promover um ambiente para que possamos viver tudo o que Ele tem falado sobre essa nação nos últimos anos. Quem foi que despertou? Foi quem? E quem Ciro é? Ciro, rei da Pérsia, um rei pagão, que baixa um decreto de liberdade para os hebreus e financia toda a obra que Deus vai construir. O que isso quer dizer? Que nos dias de cumprimento, Deus promove o ambiente e até o pagão trabalha para Deus, financiando o que Ele está construindo. Ele diz: todo homem que tem o seu Deus em Jerusalém,
Ele me incumbiu de edificar uma casa para ele. Ele está dizendo assim: peguem suas malas e voltem para casa. Mais de 1 milhão de hebreus. Mas a primeira comitiva, no primeiro decreto, Jesua, Zorobabel, seus familiares, foram acompanhados de 50 mil homens. Como temos falado em alguns lugares esses últimos anos, voltar para casa naquele dia custava muito mais sacrifício do que permanecer em Babilônia numa falsa liberdade. Porque em Babilônia eu compro, vendo, planto, colho, eu negocio, eu tenho uma zona de conforto. Voltar para casa é voltar a um lugar de ruínas. Voltar para casa é voltar a um lugar que há 70 anos foi destruído por Nabucodonosor. Pensa num lugar incendiado, queimado, destruído, removido as pedras dos lugares. 70 anos depois, o estado desse lugar. Era esse o trabalho que eles tinham. Agora, por que nós estamos encorajados? Porque 5 meses eles caminharam voltando para casa, juntando os recursos por onde passaram, segundo o decreto de Ciro, para reconstruir o que Deus iria fazer. Eles não voltaram, não foi 50 mil. Comparado a mais de 1 milhão, o grupo era pequeno. Mas quem está indo para o mesmo lugar se encontrou no caminho. Deixa agora eu falar um pouco sobre Mevan. Eu sempre tenho que bater um pouco no Mevan, faz parte da minha vida. Bater no Mevan é bater em nós. Nós não temos nada, no sentido literal da palavra, para dar a você nesses dias. O que vocês têm? Primeiro, a planta não é nossa, porque estamos trabalhando para reconstruir algo nosso, é do nosso Pai. Nós só estamos encontrando-os e nos submetendo a nos encontrar pelo caminho com aqueles que querem também reconstruir a casa do Pai. Então, o que vocês têm para oferecer? Nada. Uma palavra. E a palavra diz, dentro de nós, vale a pena. Vale a pena. Babilônia não é meu lugar. Zorobabel, o nascido, semeado em Babilônia, nasceu, foi semeado, mas não é seu lugar de origem. O que vocês vão fazer então? Estamos voltando para casa. Voltar para casa é voltar ao lugar de origem, ao modelo original, aquilo que ele determinou que seria o lugar da sua habitação. Aonde a adoração oferecida não é de homens, é dele. Aonde o dinheiro trazido não é para a vaidade dos homens, é para restaurar o que ele está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Volta para casa amanhã. Chega em casa, rasga a planta que você fez com a sua própria visão vaidosa. Entra no seu quarto e pergunta a Deus qual é as medidas da tua casa. Qual é as medidas da tua casa? Volta para casa. Muitos estão frustrados porque o que você está fazendo não é o que Ele mandou você fazer, é sua vontade. Quando eu sei que é a vontade dEle, quando eu aprendo a perder tudo todo dia, e isso não é sacrifício. Quando eu aprendo a viver num estilo de vida que eu perco tudo todo dia, mas isso não é sacrifício. E não se preocupe, não estou falando de dinheiro.
Muitos já tentaram comprar ele com dinheiro, ele não negocia. Ciro, rei da Pérsia, Senhor despertou o seu coração. O ambiente é desfavorável. Tem um caminho a ser trilhado. Segundo as Escrituras, os hebreus andaram 1.100 quilômetros, 5 meses. Tem algo para fazer. E sabe o que é mais desafiador? É porque alguns que estavam lá, já avançados de idade, tinham visto a glória da primeira casa, mas a maior parte que nasceu lá nunca tinha visto aquela casa, então não sabia o que era, imaginava a partir do que ouvia dos seus pais. Há muitos anos essa nação ouve sobre o avivamento dos seus pais, e ela tem um pensamento de como seria o avivamento, mas ela nunca viveu, essa geração, um avivamento. Ela ouviu dos seus pais. E por isso nós estamos eufóricos. Capítulo 3 de Esdras, eles se reúnem, estabelecem nas suas cidades, e eles se reúnem como um só homem para edificar o altar do Senhor que estava em ruínas. E eles edificaram o altar do Senhor que estava em ruínas, segundo o modelo das Escrituras do homem de Deus chamado Moisés. O altar foi a base da sua comunhão, e as Escrituras a base da sua edificação. Mas eles se reuniram como um só. Brasil, se nós queremos nos tornar o que fomos chamados, desarma e vamos trabalhar para se tornar um só homem. E se tornar um só homem é cada um trabalhar pelo mesmo propósito do todo. Capítulo 3, versículo 10. Diz que quando eles lançaram os alicerces da casa do Senhor, ouviu-se um barulho em Jerusalém, um alvoroço. Os velhos choravam, mas os jovens, os mais jovens, se alegravam. Os velhos sonhavam, porque olhavam para os seus dias, e agora aquela casa não tinha a mesma estrutura. Eles não arrecadaram o mesmo ouro, a mesma prata para a sua reconstrução. Mas havia uma geração que ouviu falar de algo, não tinha visto, mas ouviu falar. Então ela não chorava por o que tinha passado, ela estava se alegrando por o que estava por vir. Por isso, nós não estamos empolgados. Empolgação passa, nós estamos encorajados e batizados de esperança. Tem coisas que nós ainda não sabemos como vai ser, porque nós nunca vimos, mas aqui dentro diz: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E por que vai acontecer? Porque Ele falou, e quando Ele fala, Ele cria o ambiente para o cumprimento da sua palavra. E tudo o que Ele precisa é homens e mulheres dispostos a voltar para casa, a reconstruir segundo as medidas exatas que Ele deu, a não questionar mais a teologia de algumas coisas que a gente fica questionando. Eu não estou dizendo para você não estudar, eu estou dizendo para você desarmar-se. Como falamos nesses últimos dias, o que nos separa e não nos permite nos tornar um
Não é a teologia, é as nossas arrogâncias de achar que somos melhores e que temos algo maior do que o outro. Uma geração intelectual arrogante, soberba. Porque leu 2, 3 apostilas, estudou 2, 3 livros, fez 4, 5 cursos, agora se acha no direito de dizer o que é e o que não é. Por isso, os profetas, Fábio, estão sendo reposicionados, porque vão denunciar o que é falso e vão apontar a planta do que é verdadeiro com os apóstolos, com os mestres, com os pastores. Por isso que o que nós fizemos aqui ontem não é sensacionalismo, ou para dar um cargo para o Juca, lindo, agora o nosso apóstolo, não. É porque precisamos denunciar o que é falso. E como vamos fazer a denúncia do falso nesses dias? Não é apontando o dedo, é começando a construir o verdadeiro. E o verdadeiro em funcionamento vai denunciar o que é falso. Quando o verdadeiro estiver operando, o falso é denunciado. Por isso, se essa casa é uma casa apostólica, por favor, assumam seus lugares. Desarmem. Algumas teologias nossas estão erradas, alguns pensamentos são confusos, e isso não é problema. Por isso que o que nos trouxe até aqui não é suficiente. Desarmamos para funcionar e operar do jeito certo e não reproduzir mais coisas falsas sobre essa nação. Aleluia. Sim, nós dizemos sim ao arrependimento. Se nos arrependemos aqui, Senhor. Brasil, deixa a tua arrogância de lado. Sim, Senhor. Se nos arrependemos, se leva-nos a este lugar, Senhor. Aleluia. Se nos arrependemos, leva-nos a este lugar, Senhor. Escute, no dia 10 de julho, eu vou falar aqui, não para promover uma criança, mas porque ele falava, diga aos pastores, pai. Uma criança de 5 anos, meu filho Davi, olhou para mim sentado à mesa e disse: eu ouvi hoje uma voz. E eu perguntei: como assim, Davi? Uma voz forte, alta e suave chamava meu nome: Davi. Como pai, eu queria instigá-lo para ter certeza do que ele tinha ouvido, que o que ele tinha ouvido era o Senhor. Então eu perguntei: explica melhor. Ele disse: como o som da chuva. Fazia assim na minha cabeça. Aí eu fiz uma pergunta, eu disse: como o som de águas, Davi? Ele disse: sim, pai Júnior, como o som das muitas águas. A voz do Senhor é como o som das muitas águas. Como pai, eu fui tirar a prova dos 7. Eu digo: mas assim, Davi, para o pai ter clareza, uma voz você ouviu ou muitas vozes? Um menino de 5 anos mandou eu ficar quieto e diga: pai Júnior, o Deus falou comigo, eu ouvi uma voz. E ele começou a dizer: espere, ele fala comigo aqui agora, eu vou dizer para você o que ele está me falando. Eu não vou entrar no detalhe do que ele falou, porque ele falou coisas para mim trabalhar nos próximos 10 anos, dando dias, meses e anos para mim funcionar, e coisas para nós como igreja, como missões, construir, fazendo pontes com as nações, do Brasil para a Europa, da Europa um caminho para Jerusalém. Ele falou assim, Dinho, de 5 anos, ele olhou para mim: pai Júnior, você está no Nordeste. Ele fala: Nordeste é o Nordeste. Lá na base, você faz uma ponte para a Europa.
Nós estamos indo, eu, Gessé e Jordane, no dia 15 de novembro, logo após a Conferência do Nordeste à Europa, para se juntar a Rafael e a Denis, que estão em Almada, Portugal, porque se vamos construir uma porta de saída no Brasil, vamos encontrar a porta de entrada na Europa. E ele disse, faça uma ponte para a Europa. Ele deu o nome de 2 nações, Alemanha e Itália. Ore por esses lugares. Alemanha, 500 anos precisa ser reavivada. Itália, o centro religioso da Europa. E depois ele disse, depois, Pai Júnior, faça um caminho para Jerusalém. Uau! Voltar para casa, reconstruir a casa do meu pai. Loucura! Mas o que eu queria dizer para você que ele me falou, e eu quero falar aos pastores, é que um menino de 5 anos, que não sabe ler, está sendo alfabetizado agora, que não tem um vocabulário bíblico, ele disse, Pai Júnior, o Brasil não tem glória. O Deus está falando aqui, ó. Ele não tem glória, porém, Pai Júnior, a glória vai vir. Agora, você precisa falar aos pastores. Fale ao pai do Samuel, para ele falar aos pastores. O pai do Samuel é Luiz. Vocês precisam orar. Se vocês orarem, a glória vem. Ele dizia para mim, constrói uma torre. O que é isso? Um ajuntamento de pessoas com propósito, um lugar que conecte céu e terra. E não é um lugar geográfico exclusivo, não. É uma movimentação nesses dias. O menino de 5 anos dizia, a glória é como luz, é o termo hebraico para luz, para glória, é luz. A luz, se vocês orar, a luz vem assim, ó. Aí abre um portal. Ele falando em portal. Abre um portal. E daí vocês vão entrar no que o Deus faz. Mas para isso, Brasil, querem um método, querem crescer, querem conquistar. Orem. Só tem uma maneira. Orem. Como Daniel. Então eu me voltei, porque 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém, já não fazia mais sentido, era uma nova movimentação. Eu me voltei para o Senhor, buscando respostas, com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Só nos resta uma coisa. Nesse dia, nessa noite, orar. Estamos num ajuntamento, numa plataforma apostólica e profética, representando todas as regiões do Brasil. Vamos levantar uma torre. Vamos levantar uma torre. Ensina-nos a orar. Agora, escute, não é a intensidade de hoje que vai fazer com que a glória venha, mas é com a constância, a permanência, a manutenção, que nós vamos criar o lugar, o ambiente necessário. Entende? Lucas 6:46. Porque me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Aí ele faz comparações de um homem que ouve a sua palavra e age, se movimenta, está adequado ao que ele falou. Ele diz que é um homem prudente, construiu a sua casa sobre. Então veio as águas, os tempos de dificuldade, bateram contra ela e ela permaneceu firme. Agora o homem que está ouvindo e não age de acordo com o que está ouvindo,
é casa construída sobre areia. Os dias vão ficar difíceis e toda casa sobre areia nos próximos anos não vai ter estrutura para suportar. Só nos resta uma coisa: ouvir e obedecer, agir, se adequar, se movimentar a partir do que ele fala. E Davi, meu filho, quando profetizava, ele dizia: Pai Júnior, o Filho do Deus está voltando. As águas vão se juntar. Ele falou isso 10 de julho. No último mês, elas recolheram-se no Chile, recolheram-se no Uruguai, na praia aqui em Camboriú. Agora, na Flórida, o movimento, uma agitação, foi aonde? Sobre as águas. Ele disse: as águas vão se juntar. Quando elas se juntarem, o Filho do Deus vem. E daí ele falou: Pai Júnior, o Filho do Deus vai, quando ele vier, vai trazer para estar com ele, fazendo o que ele faz. Quem ouve, ele fazia assim: tem que ouvir, pai. Mas quem também obedece é quem ouve e obedece o que ele diz. O que isso quer dizer? Brasil deu de ouvir e continuar ouvindo, e ele continua falando, e isso não nos posiciona no lugar de obediência. Deu. Tempo de nós agirmos de acordo com o que ele fala, porque isso é construir uma casa sobre a rocha. Eu confesso que eu não sei como nós vamos terminar aqui hoje, mas eu sei que nós estamos num ambiente propício para reposicionamento, para renúncias. Como o Fábio falou ontem aqui, se você está num lugar se movimentando e você sabe que não é o ofício sobre a sua vida, renuncie. Eu quero propor uma noite de arrependimento. Uma noite de arrependimento. Davi, eu estou falando do meu Davi, o Davi Emanuel. Há uns 8 meses atrás teve um sonho. Eu estava em viagem e me chamou no FaceTime. No telefone ele me contou o sonho agitado. Minha filha escreveu o que ele sonhou. E o sonho dele, comparado a Zacarias 14, é o mesmo texto. Ele disse: Pai Júnior, eu fui em Jerusalém. O Filho do Deus me levou pela mão. Nós andamos pelas nuvens em sonho. Eu estava sonhando e eu fui em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele pisou num monte que fica de frente para a cidade, onde tem uma porta. Eu disse para ele: Dinho, nós gastamos uma nota para ir lá, você foi de graça. E ainda foi com toda a revelação. Quando ele pisou no monte, Pai Júnior, o monte se fendeu, rasgou no meio. Zacarias 14. Ele vai vir, pisar o monte das oliveiras, o monte vai rachar no meio. Então a porta da cidade, ele entrou por ela. Eu entrei com ele. Sabe o que acontecia, Pai Júnior? Os reis da terra, os homens do mundo se curvavam e diziam: esse é o Filho do Deus que criou os céus e a terra. Aí ele disse: sabe os muros que os homens constroem? Ele derretia, derrubava todo ele. Uau! No dia que ele profetizava, 10 de julho, como um vidente, ele parado na minha frente dizia: lembra, eu sonhei, eu estou falando agora. Eu sonhei, eu falo agora. Junta tudo, Pai Júnior, é uma coisa só.
Ele está falando da volta do Senhor. E quando ele profetizava, ele dizia de um tempo de preparação. Vamos, vamos, vamos. Dias de se preparar para aquilo que vai acontecer. Eu estou usando o Dinho, porque nesse último ano o Dinho nos falou a respeito que não temos 50 anos, e eu creio nisso. Ele trouxe detalhes, sinais e todo um cenário que está sendo desdobrado. E ele falou, nós não temos 50 anos pelo desdobramento e pela multiplicação de toda a iniquidade. Nos últimos dias, nossos filhos, nossas filhas vão profetizar. E por que eu estou pregando isso? Porque nós estamos chorando por coisa que não vale a pena. Gastamos o maior tempo da nossa vida discutindo por coisas que não fazem sentido, brigando por coisas que não têm nenhum valor, enquanto um dia está diante de nós e nós deveríamos estar nos adequando a Ele. Mas ficamos nas nossas lutas, nas nossas resistências. Posso falar uma coisa para você? Não se ofenda comigo. Deixa de ser burro. São as distrações para te roubar daquilo que você precisa se tornar. Eu quero ficar com aquilo que foi falado nesses dias aqui. E uma das coisas que Fábio falou foi: vamos ficar com aquilo que ele disse. Vamos ficar com aquilo que ele falou, com a sua palavra. Aleluia. Não venha e nos renda a tua Espírito, vontade, Senhor. nos batiza em arrependimento aqui. Posiciona-nos no lugar devido. Vamos. Estamos desarmados. Vamos. Ó, venha e nos renda a tua vontade, Senhor. Sim, nós nos arrependemos. Estamos desarmados. Ó, venha e Todo nos homem, renda a tua vontade, Senhor. todo homem que tem o seu Deus em Jerusalém. Há um decreto nesses dias: voltem para casa, reconstruam o que está em ruínas. Todo homem que tem o seu Deus, casa em Jerusalém, volte para casa. Há um decreto de liberdade. Há um dia de convocação. Voltem para casa. Voltem para casa. Voltem para casa. Nós nos arrependemos. Chacatarabalaba Estamos chorocotolorobachai. desarmados, Senhor. Ó, venha e nos renda a tua vontade, Senhor. Nós nos arrependemos. Sim, nós estamos desarmados, Senhor. Ó, venha e nos renda a tua vontade, Senhor. Nós nos arrependemos. Estamos desarmados. Escute. Nesses dias é voluntariamente. É nesse modelo, é nesse padrão. Ninguém vai te pegar pelas mãos. É voluntariamente. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Sim,
estamos desarmados. Oh, venha e nos renda a tua vontade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, se os meus olhos fossem os dias é de choro, porém em pouco tempo, em breve, a alegria será plena. Vamos Brasil, vamos nos arrepender como nação, como igreja, como sacerdócio. Eu me arrependo, Senhor. Estou desarmado. Eu estou desarmado. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu estou desarmado. Eu estou desarmado. Sim, eu me arrependo, Senhor. E eu me arrependo, Senhor. Eu estou desarmado. Eu estou desarmado. E eu me arrependo, Senhor. E eu me arrependo, Senhor. Aleluia. Eu estou desarmado. Aleluia. Escute. Escute. Se queremos expandir nesses dias, avançar, nós vamos ter que nos organizar. Por isso, Mevan, como plataforma apostólica, a nossa expansão depende da nossa organização. Não é sobre nós, mas é sobre cooperar com algo que Ele vai fazer. Por isso, as nossas missões que foram aqui faladas, não é para nossa promoção ou para dizermos somos grandes. Não, tem que nos custar a vida. Eu me rendo. Não é, escute, Mevan, não é para ter o que fazer, mas é para cumprir propósitos. Viu? Nossa plataforma de ensino não é para termos algumas apostilas e termos trabalho ou o que fazer, mas é para cumprirmos propósito, porque não é sobre nós, é sobre o que o nosso Pai está fazendo. E todos nós estávamos aqui à tarde, pastores, ouvindo testemunhos que tem que trazer temor sobre nossos espíritos, porque não temos o direito de reproduzir mais nada falso nessa nação. E se não vamos reproduzir nada falso, botem uma coisa na cabeça: não é do nosso jeito. É segundo o que Ele disse. É isso, Ulisses. Você não é o menor da casa. Você não é o menor entre nós, como se sente sempre. Você não tem ensino. Você não tem uma grande palavra, não tem problema. O que o Brasil precisa não é o que você sabe falar, porque você sabe contar piada, mas é do seu coração. Aceite o que você é. É sobre um coração
Não meça você com os outros. Chega de nos medir pelo que os outros são. Aceitem a sua medida, porque Ele deu para cada um uma medida. Deixem os que têm maior medida serem grandes, porque é o tempo para eles serem. Entende isso? Não precisei pedir para ninguém ficar de pé, viu, Felipe, hoje? Tem dias que nós mandamos, mas o que nos encoraja, porque tem uma igreja desejosa ficar agora no lugar devido. Porque quando ela ouve, ela é ativada no que ela está ouvindo. Nós ainda somos meninos, temos mais pergunta do que resposta. Mas uma coisa nós lutamos nessa casa, é desejo de fazer a coisa certa. E os erros que cometemos não é porque planejamos errado, é porque não sabíamos como fazer. Shakatarabe chora labacarash. É noite de cura. Como o Aldrin falou aqui pela manhã, um exército saudável. Que palavra! Agora não adianta mudar a alimentação se não trocar o estilo de vida. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Eu tenho falado nesses dias aonde passo, do que você tem medo, Brasil? Tua hora é chegada. O que mais é preciso acontecer para mudar a nossa forma de nos movimentar? Porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Aleluia! Alguém trouxe um bilhete aqui com o texto de Joel, capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião. Promovam um barulho nesses dias que vai mobilizar e trazer direção. Chega de barulho que nem mobiliza e nem aponta o caminho correto. Dias de mobilizar e trazer direção. Yom Teruah, na próxima semana, trombetas. Tempo oportuno, propício. Eu queria ter um tempo aqui, eu não sei ainda como vamos conduzir, mas eu peço a ajuda dos irmãos que estão comigo. Fábio, os profetas, Luiz, Juscelio, Jackson, Bertelli, Vanessa e aqueles irmãos da casa que tem como encargo. Nós estamos num momento oportuno para selar algumas coisas que não vai nos permitir dar passo de retorno, de voltar atrás. Vai ter que se despir agora, mostrar toda a vergonha agora, para poder continuar avançando. Esse é o lugar, entendeu? Entendeu o lugar que nós estamos? Se você não quer mostrar suas vergonhas, se despir agora
Então não se posicione, fique aí, volte para casa e continue como sempre foi. Mas os próximos passos dependem das nossas mudanças internas. Como foi falado nesses dias, um tipo de pessoa que o Pai está preparando nessa geração. Por isso tão trabalhoso tem sido esses dias, Pilar. Aleluia, eu queria que vocês aqui me ajudassem. E nós vamos orar. E nós vamos promover. Não o que nós queremos. Não é para cumprir cronograma, ficar bonito no DVD. Chega de sensacionalismo nessa nação. Chega de movimentos sem sentido. Vamos entrar nos lugares que o Pai está nos chamando. Aleluia. Algum de vocês querem falar algo? O meu pecado, então, eu não mais ocultei. O Senhor disse a Elias quando mandou ele separar Eliseu: quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Fala de 2 reis e um profeta. Ou seja, você pode escapar da espada de um rei, mas nunca escapará da espada de um profeta. Davi escapou da espada de Saul, mas não escapou da espada de Natã. Esses dias o Senhor está alinhando a espada, e não se trata de maltratar a igreja, não se trata de ferir a congregação. Se trata de fazer os reis saírem do seu trono e se jogarem no chão e dizer: eu pequei contra o Senhor. De assumir e dizer: eu pequei contra o Senhor. Um rei, ele usa sua espada para manter o seu reino, mas o profeta não. O profeta usa a sua espada para tratar de um rei. E nós somos reis e sacerdotes, irmãos. Então nós podemos escapar da espada de um rei, mas nunca escaparemos da espada de um profeta. E a espada profética está passando aqui nessa noite. Tem uma espada profética. Então Deus está falando antes que a lâmpada se apague. O Senhor está usando as crianças para profetizar a nós. Eu acho que é um tempo que nós deveríamos chorar um pouco. Nós abrimos essa conferência com oração, e até a oração ela precisa ter um propósito. Eu acho que a gente pode orar um pouco, chorar um pouco. Eu queria pedir isso. Hoje é um dia de arrependimento, por nós e pela nação. Por nós, pela nossa casa, pela nossa congregação. É um dia de rasgar o coração e dizer: Seu perdão, perdoa a gente. Perdoa o que fazemos, perdoa a forma que conduzimos, perdoa a forma que exibimos, perdoa a forma que exploramos, perdoa a forma que tocamos na noiva. Então eu quero pedir, enquanto o Júnior ministra, acho que é um tempo da gente orar e orar um pelos outros. Eu não sei, eu acho que a gente não deve falar mais nada, deve só orar. Porque se vamos reconstruir, vamos chorar, talvez a gente não tenha mesmo os recursos. Talvez a gente daqui por diante não vai construir grandes templos. Mas uma coisa é certa, eu acho que nós vamos entender o que é verdadeiras riquezas, o que é verdadeiro propósito. Os irmãos concordam comigo isso? Para a gente orar um tempo e gastar um tempo um com o outro. Então o Júnior ministra, e eu queria pedir que você orasse, se prostrasse, orasse com alguém, mas sempre
você é o alvo da oração, você é o alvo do arrependimento. Senhor, perdão. Perdoa a gente, Senhor. Perdoa a gente. Restaura o lugar da oração. Restaura